Você abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1. Mateus 25, do verso 1 em diante. Está escrito assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite de reserva consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Tardando o esposo, dormiram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram aos prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem e comprai-o para vós. Que Deus abençoe. Meus amados, um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, um dos textos mais proclamados da palavra de Deus, um do rol de textos e trechos e sequência mais conhecidos da Bíblia, a gente vai encontrar tanto no capítulo 5 de Deuteronômio, quanto no capítulo 20 de Êxodo. E lá você vai encontrar uma sequência de mandamentos, de instruções, de ordenanças da parte de Deus. Conhecemos esse texto como Decálogo, ou como 10 mandamentos. Sim, 10 mandamentos é um texto da Bíblia, não é necessariamente uma novela da Record. Os 10 mandamentos estão expostos na palavra de Deus. Os 10 mandamentos são a base, a síntese, o resumo, o bosquejo de toda a lei de Deus. Alguns rabinos insistem e juram que contaram cerca de, em toda a Torá, todos os livros do Pentateuco, cerca de 613 leis. Eu nunca parei para contar, eu confio neles, tomara que estejam certos. 613 leis. Dessas 613 leis, o resumo, o ponto principal, a norma fundamental está escalonada, está segregada em 10 pequenos mandamentos. Quantos aqui já leram os 10 mandamentos? Já ouviram falar? Conhecem? Puxando de cabeça os 10 mandamentos, qual a palavra que mais se repete? Não matarás, não matarás, não cobiçarás, não, é um monte de não, é um monte de não. Antes de falar sobre o não, reflitam comigo, o povo vinha de 430 anos de escravidão. Deus estava tendo um primeiro trabalho, que era tirar o povo do Egito. Mas, desde sempre, Deus não queria apenas tirar o povo do Egito. Deus também queria tirar o Egito do povo. Deus queria contorná-los em uma realidade factual de liberdade, mas também numa consciência, mentalidade e filosofia de gente livre. Deus não apenas queria fazê-los deixarem de ser escravos, mas também queria que eles abandonassem a mentalidade de escravidão. Era isso que Deus queria. Deus, em primeiro lugar, estava mostrando para eles que era um Deus poderoso o suficiente para libertá-los de uma vez por todas. Se vocês observarem, antes dos 10 mandamentos, Deus envia uma outra coleção de 10, um outro decálogo, as 10 pragas. Deus derrama juízos sobre o Egito, e ele mesmo, a Bíblia fala, endurece o coração de Faraó para que ele complete a sua obra. E diz todas as vezes: deixe o meu povo ir, liberte o meu povo, Faraó. E Faraó se endurece em seu coração e diz: não vou libertar coisa nenhuma. E Deus aproveita aquela oportunidade para manifestar o seu poder e para mostrar que ele é soberano. Como ele faz isso? As 10 pragas, cada uma delas tinha um significado especial, e o significado era de sujeição de divindades.
todas as pragas tocam em algum ponto de uma divindade do Egito. Por exemplo, na antiguidade primitiva, o Egito era uma nação, era um povo conhecida como a joia ou a dádiva do Nilo. Era uma sociedade, era um povo que cresce em volta de um rio, como a maioria das sociedades anteriores, antigas. A água era a fonte da vida, então ela cresce em torno de um rio, o rio Nilo, o rio mais importante do Egito. O Egito era conhecido como a dádiva do Nilo. Não sei se vocês lembram, mas a primeira das 10 pragas que Deus envia sobre o Egito, para demonstrar que havia uma divindade mais poderosa do que aquelas que eram cridas no Egito, é exatamente a contaminação das águas do Nilo. As águas se tornam em sangue. E aos poucos Deus vai contaminando todo o Egito e segregando e subjugando uma por uma das grandes divindades que o Egito cria. Vai matando os animais, vai matando a agricultura. Tudo isso para os egípcios era mantido pelas suas divindades, era mantido pelos seus deuses. Deus vai segregando um por um. Eu não sei se vocês já jogaram um joguinho que tem na internet, que é um gênio, em que você vai dizendo, vai pensando em uma pessoa e ele vai fazendo perguntas para você e uma hora ele acerta quem você está pensando. Eu não sei se vocês já jogaram esse jogo. É maravilhoso, viciante. Uma vez eu pensei no pastor Diogo, ele quase acerta. Mas é impressionante, o bicho responde qualquer um que você pensa. Você pensa, ele vai perguntando, é homem, é mulher? Essa pessoa prega a palavra? Ele faz perguntas desse tipo. Ele joga no Bahia? Ele vai perguntando, e a hora ele vai dizer, eu acho que é fulano. E ele acerta. É incrível. E é uma brincadeira, e esse joguinho tem um nome. É Akinator. E Akinator é uma homenagem a um faraó egípcio, que é Akhenaton. Akhenaton é um faraó que um dia, por um período na história do Egito, proclamou que o Egito deixaria de ser politeísta. Akhenaton colocou o monoteísmo instituído no Egito. Foi o único período da história do Egito, da antiguidade primitiva, que o Egito parou de ser politeísta, parou de proclamar todos os deuses. Ele apenas instituiu que o Egito iria adorar apenas um Deus. E esse Deus era o Deus Sol. E o Deus Sol para o Egito era o Deus Atom. E ele diz, apenas será adorado o Sol, que é o Deus que não se nega a ninguém. Então a divindade suprema do Egito, por um tempo, é a única que sempre foi adorada durante todo o período da antiguidade primitiva no Egito, já que o Egito ficou um tempo sendo monoteísta. A única divindade adorada todo o tempo no Egito foi o Deus Sol, Deus Atom. E eu não sei se você lembra, mas a penúltima das pragas que Deus envia para o Egito foi o sol se calando. Um período de trevas, e a Bíblia fala trevas palpáveis. Deus estava mostrando Egito e mostrando para os hebreus, há um Deus mais poderoso até do que o sol. Há um Deus mais poderoso do que Atom. Há um Deus mais poderoso do que qualquer e até a mais suprema divindade, crida no Egito. Deus estava empoderando e dando ao povo a tranquilidade de que podiam confiar em um Deus que estava proclamando liberdade aos corações deles. Deus, a partir disso, consegue vencer Faraó. Faraó finalmente diz, vão embora, podem ir, vão, saiam daqui, seus malditos. O povo consegue sair do Egito, mas o povo ainda tinha mentalidade de escravo. 430 anos, naquela época ninguém vivia mais do que isso. Toda aquela geração nasceu no Egito, na escravidão. Toda aquela geração conhecia apenas o chicote, conhecia apenas a servidão, conhecia apenas o jugo da escravidão. Então Deus tem a estratégia de tentar tirar, além de tirá-los do Egito, tirar o Egito deles. E Deus dá a eles leis. E aí você pensa, tá bom, se você quer tirar um cara da mentalidade de escravidão, como é que você dá um bando de norma absolutamente proibitiva? Porque quando a gente lê os 10 mandamentos, a nossa primeira impressão é que está sendo revelado ali um Deus autoritário, um Deus proibitivo, um Deus que cerca, um Deus que castra, um Deus que só diz não. Como é complicado lidar com alguém
que diz tanto não? Não, não, não faça isso, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Mas eu gostaria de propor uma pergunta, um desafio. Amigo secreto. Aquele amigo secreto da turma. Aquele amigo secreto do pessoal do trabalho. Você me tirou. E aí você quer sondar, você pede para um amigo seu sondar. Diz, ó, tem uma pessoa que lhe tirou. E essa pessoa quer saber o que você quer ganhar. Se você me conhece há 5 minutos, você sabe o que eu quero ganhar. Uma camisa do Bahia. E eu digo para você, eu quero uma camisa do Bahia. Mas imagine que eu lhe diga o seguinte, o que eu quero ganhar, brother, como diria Renato Russo escrevendo Teatro dos Vampiros, eu acho que não sei quem sou, só sei do que eu não gosto. Eu não quero cinto. Não me dê cinto. Veja que na primeira vez eu lhe disse um sim. Eu lhe disse, sim, eu quero uma camisa do Bahia. Na segunda vez eu lhe disse um não. Não, eu não quero cinto. Qual das duas possibilidades te abre maior margem de liberdade? O sim ou o não? O não. Quando eu digo sim, sim, eu quero isso, eu estou lhe dando apenas uma opção. Ou no máximo duas. Você pode, não, tem a camisa branca, a camisa tricolor. O uniforme 1, uniforme 2. Nem o uniforme 3, porque não saiu ainda. E o do ano passado eu já tenho. Mas quando eu digo não, eu estou lhe dando de oportunidade, questão matemática, o universo menos 1. As possibilidades que você tem a partir disso é o universo inteiro menos cinto. Ele só não quer cinto. Ou seja, ele quer qualquer outra coisa. Eu quero dizer para você que o Deus que diz não, não é um Deus proibitivo, e Deus é inteligente, Deus tem lógica, Deus age conhecendo nosso DNA. Quando Ele diz não, todo não de Deus tem embutido um universo inteiro de outros sims. O Deus que estava dizendo para eles não, era um Deus que estava abrindo um monte de possibilidades de outros sims. Você não deve furtar, o que não quer dizer que você não pode amar. O que não quer dizer que você não pode tratar pessoas de 1 milhão de outras formas. Eu só estou lhe dando algumas. Por exemplo, existem mandamentos positivos nos 10 mandamentos. O 5º mandamento, por exemplo, honra pai e mãe. Tem margem para negociação aí? Honre pai e mãe só se forem bonitinhos, só se forem honestos. Se não forem muito chatos, você... Não. Você pode ter um pai canalha. Você pode ter uma mãe cheia de carências, chata. A Bíblia manda você honrar. O que não quer dizer obediência irrestrita, mas honra é um dever. Honra é um dever. A palavra é inteligente nesse sentido. Por exemplo, em Deuteronômio 5,15, Deus escreve, vocês foram escravos no Egito e trabalharam o tempo todo sem qualquer intervalo. Agora, porém, lembrem do sábado para o santificar. É uma ordem positiva, vocês vão fazer isso. O que Deus estava querendo tirar deles, a mentalidade de escravidão. Vocês nunca souberam o que é repouso semanal remunerado. Não conhecem a palavra feriado, não conhecem a palavra domingo, não conhecem a palavra... Vocês não conhecem a palavra descanso. Eu estou obrigando vocês a descansar, já que vocês não aprenderam isso. Vocês não são mais escravos. Toda vez que chegar o sábado, isso será um memorial. Lembrem-se dele. Ele será um memorial de que vocês eram escravos, mas eu libertei vocês. Descansem. Então Deus estava dando mandamentos positivos, e todas as vezes que Ele dava um negativo, Ele estava dizendo ao povo, eu tenho 1 milhão de possibilidades para vocês viverem, porque agora vocês são livres. E principalmente, aí vem o ponto que eu quero tratar. Deus estava também imprimindo uma mentalidade neles. Existe uma palavra que é proibida para todo escravo. Tem uma coisa que escravo não pode dizer. Sabe o que é? Não. Escravo pode dizer não? Carregue isso aqui, construa aquela pirâmide ali. Não estou afim. Não está lindo. Vai ficar afim agora. Eu vi um meme esses dias bem engraçado. O povo pensando,
Fica tranquilo, no futuro vão reconhecer nosso esforço em construir essas pirâmides. Aí o povo no futuro, eu acho que foram os ETs. Que bênção. Escravo não pode dizer não. Escravo não tem vontade, escravo não tem, ou pelo menos vontade reconhecida. Escravo não tem querer, escravo obedece ordens. Escravo só diz sim. Deus estava ensinando aquele povo, ei, lindões, estou colocando a palavra nova no seu vocabulário. Vocês não são mais escravos. Vocês agora podem dizer não. Vocês agora podem falar essa palavra. Deus estava colocando isso na mentalidade, no cardápio de opções de vocabulário, no léxico do povo hebreu. A partir de hoje, vocês podem dizer não. Vocês podem dizer, eu não quero fazer isso. Vocês podem renunciar a certas vontades. Vocês podem renunciar a práticas que são prejudiciais a vocês. E tudo que eu quero é preservar vocês. Pare para pensar quantos povos existiam naquele momento, naquele tempo. Quantos povos existem até hoje fazendo o que fazia naquela época. De civilizações que existiam naquela época, talvez a gente pode mencionar os egípcios. Mas os egípcios de hoje são bem diferentes dos egípcios daquele momento. Mas pensa nos sumérios, pensa nos fenícios, pensa nos jebuseus, nos gergazeus, nos cananeus. Quantas dessas civilizações, pensa nos persas que foram ainda posteriores, quantas dessas civilizações ainda existem? Eu posso citar uma, os hebreus. Vivem e existem até hoje, comendo as mesmas coisas que comiam naquele momento, tendo liturgias e rituais muito parecidos com o que tinham desde aquela época. Crendo nas mesmas leis, lendo o mesmo livro que liam, ou a mesma prática de livro que viviam e que liam naquela época. Há um Deus preservando eles na história. Deus é inteligente, gente. Existe lógica naquilo que Deus ordena. Sim, e as ordenanças de Deus não são apenas caprichos de um Deus obtuso, de um Deus distante e autoritário. Não. As palavras de Deus, a vontade de Deus é perfeita, é boa, é agradável para nós. São segredos de uma vida plena, de uma vida duradoura. São segredos de uma preservação para nós. Deus estava ensinando o povo a dizer não. Dizendo não para eles. Beleza, já expliquei isso, já falei sobre isso. E acabei de lembrar que eu li para vocês Mateus capítulo 25. O texto que nós lemos hoje. E o texto que nós lemos hoje fala de uma parábola que Jesus contou. Ele diz, o reino dos céus, ele é semelhante, ele tem correspondência com a seguinte história. Tem um casamento. Nesse casamento, a noiva não é mencionada. Naquele momento da história, a grande ênfase de uma festa de casamento não era a noiva, como é nos dias de hoje. Aliás, nos dias de hoje, se faltar noivo, ninguém nem percebe. Noivo. O foco hoje é a noiva. Mas naquele momento, o foco era o noivo. O noivo era a grande peça de evidência dos casamentos. E a Bíblia fala de 10 virgens. Essas 10 virgens não eram 10 noivas. A toda evidência, não eram 10 noivas. Eram 10 convidadas, 10 damas de honra, 10 pessoas com uma participação especial, 10 pessoas que vinham engrandecer a entrada do noivo. Algo nesse sentido. E a Bíblia fala que essas 10 virgens eram divididas em 2 grupos. Eram divididas em 5 virgens que eram loucas, eram imprudentes, e 5 virgens que eram prudentes. E a grande diferença entre elas? Primeiro, há muitas semelhanças entre elas. Todas elas chegam no horário certo. Todas elas vão para a festa certa. Todas elas têm convite. Todas elas estão com a roupa adequada. Todas elas têm candeia. Todas elas têm óleo na candeia. Está tudo certo. Elas chegam no horário, elas vão com a roupa certa, elas estão no endereço certo. Só tem uma coisa que dá errado. Quem se atrasa ali? Quem chega tarde? Quem chega fora do horário planejado? O noivo. Uma pergunta: quem é o noivo nessa parábola? Quem? Jesus. Jesus. Jesus se atrasou. Jesus se atrasou. A pergunta
A primeira pergunta que subjaz, que salta desse texto é: o que sobra de nós quando Jesus se atrasa? Obviamente, Jesus se atrasa, cabe uma grande umas aspas. Quando Jesus não se encaixa em nossos planejamentos, quando Jesus não atende seus decretos, quando Jesus não atende às nossas expectativas, quando Jesus não aparece na hora que você marcou no seu relógio, o que acontece com você? O que sobra de você? A Bíblia fala que todas elas dormiram. Isso é semelhante. Todas elas se cansaram de esperar Jesus aparecer. Todas elas se cansaram e esperaram Jesus para um determinado momento. Esperaram que Jesus fosse fazer determinada coisa. Esperaram que Jesus, ou que o noivo, fosse aparecer de um determinado modo, um determinado lugar, um determinado momento. Estavam preparados para isso, mas o noivo não apareceu. O noivo tinha o próprio planejamento dele. Elas esqueceram de combinar com os russos. A piadinha que Garrincha fez, né? Brasil jogar contra a Rússia, o técnico falou assim: Garrincha, você entra, você dribla aquele, dribla aquele, dribla aquele, dribla o goleiro e faz o gol. É simples, nosso plano é esse. Toca a bola para o Garrincha dribla o primeiro russo, dribla o segundo russo, dribla o terceiro, dribla o quarto, dribla o quinto russo e faz o gol. Aí Garrincha disse: gostei, tudo certo, mas você já combinou com os russos? Às vezes a gente faz o nosso planejamento certo, tudo certinho, a gente programa a nossa vida, a gente sabe tudo o que vai acontecer, a gente mapeia os nossos comportamentos, mapeia o plano de vida e conta que Deus simplesmente vai atender a nossa programação, o nosso decreto, e diz: eu decreto, eu exijo, e como se fossem palavras mágicas, você espera que tudo vai acontecer, porque você proclamou palavras de fé. Tá, já combinou com o russo? Porque pode ser que o noivo tenha o próprio planejamento dele. Imagina um Deus soberano, começando o dia, e Ele programou, desde a fundação do mundo, o que vai fazer naquele dia. Ele, programei tudo certo, mas, Mateus acabou de decretar outra coisa aqui, me lasquei. Vou ter que refazer a história da humanidade inteira, ter que atender o decreto dele. Deus, tem certeza? O cara é malhado. Fazer o quê? Não combina, gente. É impensável isso. A questão é: o que sobra de você quando Deus se atrasa em relação às suas expectativas? Quando Jesus não atende aquilo que você estava esperando dele? Quando Jesus tem outros planos diferentes dos seus? Quando Jesus pensou num horário diferente do seu e ele não aparece na hora que você estava contando com ele? E aí que entra a grande diferença entre elas. 5 estavam preparadas para um momento. 5 estavam preparadas para o que desse e que viesse. Talvez eu esteja falando hoje com pessoas que estão absolutamente esvaziadas em sua fé, em sua perspectiva do divino, em seu contato com a transcendência de Deus. Pessoas que já não sobrou mais nada e nenhuma expectativa, nem sequer da crença em Deus. Porque por alguma expectativa quebrada, Ele te decepcionou. Eu estou falando com pessoas decepcionadas com Deus. Em sua fé, em sua manifestação de comunhão com Deus, em sua manifestação de comunhão com a igreja. Porque você decretou e Ele não atendeu. Você se preparou para quê? A grande marca que transforma 5 dessas virgens em virgens prudentes é o fato de que elas estavam preparadas, inclusive para o não do noivo, inclusive para o atraso do noivo, inclusive para o noivo ter planos diferentes delas. Se ele aparecer, eu estou aqui. Se ele não aparecer, eu espero mais. Eu vou esperar até o momento em que ele quiser. Mas 5 delas tinham azeite somente para o horário que elas programaram. E aí vem a treta. E é o ponto principal do que eu quero falar para vocês. A grande treta é quando chega a hora, perto da meia-noite, ouve-se um grito e grita: aí vem o noivo. Elas acordam, despertam. 5 estavam tranquilas. Opa, tem azeite o suficiente aqui. Mas tem 5 que as suas lâmpadas já tinham apagado. E para entrar na festa, precisavam estar com seus rostos iluminados. Porque a iluminação do rosto
era o que garantia a identidade delas. E o noivo olharia e dizia: ah, eu te conheço, eu te convidei, pode entrar. Naquele momento, elas chegam, as 5 loucas, e dizem, sabe, que é expressão bem baiana, boca de me dê. Já ouviram essa expressão? Na moral, me dá um pouquinho aí. O boca de me dê foi ativado naquele momento. O modo pidão, me dá um pouquinho. E as 5 virgens prudentes olham para elas e lascam um sonoro não. E isso, às vezes, numa primeira olhada, deixa a gente, opa aí, velho, cocó. Qual foi? Vá, engula então. Engula seu óleo. A primeira impressão nossa é, por que não dividiu? Não dava para todo mundo ali? Elas mesmas respondem por que não dividiram. Isso aqui é só para mim. É uma porção individual que eu não tenho como repassar. Se eu dividir, fica todo mundo de fora. Fica todo mundo de fora. Aí é a reflexão que eu quero fazer com vocês. Vocês conseguem dizer não? Você já aprendeu a dizer não? Você já aprendeu a dizer não para certas coisas da sua vida? Na paternidade, por exemplo. Um dos principais desafios da paternidade, da maternidade, é aprender a dizer não para uma criança. Você consegue entrar numa loja de brinquedo com seu filho? O desafio, não. Porque chega lá, ele quer tudo. E aí seu coração olha, vai, toma. Terrível, terrível. E eu quero falar com vocês sobre algumas das razões pelas quais você não consegue dizer não. Sobre a grande dificuldade que você tem de dizer não em diversas searas da sua vida. Normalmente, uma das primeiras razões pelas quais a gente tem muita dificuldade de dizer não é porque carregamos dentro de nós uma imensa carência e desejo de ser amado por todas as pessoas. Dizer não, muitas vezes é se indispor. Dizer não, muitas vezes é correr o risco daquela pessoa ficar chateadinha com você. #chateado. Dizer não é correr o risco de não ser unanimidade. Dizer não é correr o risco de não ser amado. E às vezes você não tolera isso. Eu preciso ser amado por todo mundo. Eu preciso que as pessoas gostem de mim. Aquele maldito jogo, o jogo da admiração. Você já jogou ele? Você joga ele todo dia, meu amor. Aquele joguinho que te coloca numa rota onde você precisa ser admirado, onde você precisa ser amado, onde você precisa ser bem-quisto, onde você precisa que as pessoas falem sempre bem de você, e você não tolera que ninguém tenha uma vírgula para falar mal de você, então você diz sim para tudo. Você não consegue, você não tem jeito de dizer não, nem para o seu filho. A gente está criando uma geração de adolescentes absolutamente doentes, egocêntricos, egoístas, porque foram criados por pais carentes que precisam muito do afeto dos seus filhos, muito mais do que do respeito, e não conseguem dizer não para rigorosamente nada do que eles pedem. E a gente cria adolescentes, jovens, cada vez mais empoderados em suas vaidades, em suas arrogâncias, em seus planos, porque cresceram e nunca ouviram não. A Bíblia fala que o próprio rei Davi cria um filho chamado Adonias, e é o filho que tenta roubar o trono do próprio irmão, um dia, mesmo sabendo que esse era o desejo do pai, que o irmão dele assumisse Salomão. Adonias conclama uma grande rebelião contra o seu irmão, contra o desejo do próprio pai, ainda vivo. E a Bíblia fala que Adonias era assim. Por quê? Porque nunca ouviu um não do pai. Aliás, nunca ouviu um porquê do pai. A Bíblia fala, nunca o seu pai Davi perguntou a ele, por que você fez isso? Nunca. Nunca. A nossa carência, esse desejo de ser admirado, esse desejo de ser amado, esse desejo de ser o caçador de likes afetivos, que a gente vive todos os dias, traz para nós uma série de dificuldades, e a principal delas é que nós não conseguimos dizer não.
Não conseguimos dizer não. Essa carência monstruosa. Eu não estou dizendo que nós não precisamos ter carências. Certas carências foi o próprio Senhor que plantou em nosso coração. Quando Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Deus plantou em seu coração o desejo de ser um ser social, o desejo de ser alguém coletivo, o desejo de estar entre pessoas. Mas quando a carência governa as nossas decisões, meu amigo, você está em apuros. Experimentou ir para o supermercado com fome? Você entra para comprar um creme de cabelo e sai com 2 carrinhos cheios. Tudo parece gostoso porque você está movido pelas carências, e são elas que te governam. Terrível. Você não consegue dizer não para nada. Para nada. Você compra 3 quilos de picanha, chega em casa, você lembra que nem churrasqueira você tem. Ah, parecia gostoso na hora. É isso. Não, você chega em casa, você lembra que você era vegano. Eu não como carne. Mas você está com fome, você está carente. Você consegue dizer não ao seu contatinho? Ah, miserável. Sei que não presta, mas quando mandam oi sumida, não consigo dizer não. O segredo para combater esse primeiro ponto é você entender a graça de Deus. A graça de Deus é o que vai nos dizer que você não precisa fazer nada e Ele te ama. Você não precisa fazer nada e Ele te salva. Você não precisa fazer nada e Ele te aceita. A salvação em Cristo não é por aquilo que fazemos, é por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você entende a graça, 99% das suas carências são resolvidas. E você parte de um viés de plenitude de quem já foi amado. Quando você percebe que Deus te ama, ou que você ama a Deus porque Deus te amou primeiro, você entende que o maior de todos os amores já te atingiu, já te alcançou, já chegou primeiro no seu coração. Sinceramente, eu prego desde 14, 15 anos de idade. Hoje eu tenho 36. A lata diz que parece mais, mas eu juro para vocês, não foi adulterado. 36 anos, eu tenho 20 anos pregando a palavra de Deus. Eu era um menino, por muitas vezes, eu ia para o púlpito pregar a partir das minhas carências. Uma vontade louca de ser amado, de ser admirado. Já falei tanta besteira, no desejo de ser aplaudido, no desejo de ver pessoas chorando. Eu falava o que fosse necessário para ver as pessoas recebendo bem e me elogiando depois. Já preguei muito a partir das minhas carências. Sabe quando isso foi assim, bem minimizado no meu coração e eu me resolvi nesse ponto? Quando eu entendi a graça. Quando eu entendi a graça de Deus. Então hoje, sinceramente, eu subo aqui com a tranquilidade de que eu não preciso que ninguém aqui goste de mim. Porque se nenhum de vocês me aceitar, eu vou para casa tranquilo, com a consciência de que eu já fui aceito pelo maior de todos os amores. Minhas carências foram resolvidas nisso. E pode ser que em algum momento alguém me chame para pregar em algum momento e eu não tenha condição, eu vou tranquilamente dizer, não, Binho, não vou poder. Não vou poder. Eu não ando mais desesperado. E é importante que a gente tenha condição de dizer não para certas coisas. Grande parte da sua dificuldade de dizer não é porque você ainda acha que precisa ser amado por todo mundo. Mas eu estou aqui para te dizer, o maior de todos os amores já te amou gratuitamente. Já te amou gratuitamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Abandone seus medos. Você é amado. A segunda razão que te leva a não conseguir dizer não é não ter consciência do seu propósito. Quando você não tem consciência do seu propósito, não tem consciência do que você está ali para fazer, você não consegue dizer não para nada. Quantas vezes você programa o seu dia inteirinho
Aqui, ó, faz os seus pomodoros, suas métricas de trabalho. Você faz aqui, ó, 9 horas isso, ou 10 horas aqui, direitinho. Chega no final do dia, você não fez nem um terço daquilo que você programou. Por quê? Porque no meio da sua programação começou a aparecer outros convites, outras propostas, o WhatsApp tocando, o Instagram, não sei o quê, e você foi dizendo sim para tudo. Foi dizendo sim para tudo, se embananou e perdeu completamente a noção do propósito que você tinha já estabelecido antes. Quantas vezes projetos profissionais na sua vida, carreira, empreitada, faliram, foram ao chão, porque você acha que ainda pode abraçar o mundo. E você vai dizendo sim. A gente tem essa mania, né? A gente entra pela primeira porta que veio e diz que foi Deus que abriu. Não. Nem toda porta que se abre para você foi Deus que abriu. E se você não tem consciência do seu propósito, se você não tem consciência de uma missão, se você não tem consciência, uma capacidade de identificar o que de fato você está fazendo aqui no mundo, você não consegue dizer não para nada. Estava conversando ontem com a jovem e perguntando a ela qual é a carreira que ela quer escolher. Ela disse, eu ainda não sei. E o conselho que eu pude dar para ela, ela perguntou, e aí, o que você me disse? O que você me recomenda? Eu falei assim, não escolha algo que vai pagar a conta. Escolha algo que vai mudar o mundo. Como é que se muda o mundo? Há diversas formas de explicar o mundo hoje. Mas se eu for apelar, por exemplo, para a mitologia grega, desde que Prometeu roubou o fogo no Olimpo, o homem é quem domina a natureza. A gente não vive mais numa era de possibilismo em que a natureza domina o homem, ou numa era de determinismo, onde a natureza domina o homem, mas o paradigma que vivemos hoje é do possibilismo, onde o homem domina a natureza. O homem é capaz de imprimir mudanças e alterações. De vez em quando a natureza dá uma resposta para dizer que ainda está viva, tipo um tsunami, tipo uma pandemia. Mas é verdade que hoje as grandes transformações do mundo são a partir não dos movimentos naturais, mas da ação do homem. O que muda o mundo hoje, cada vez mais, são as escolhas do homem. Se você quer mudar o mundo, mude o homem. Não escolha nada para fazer que não tenha um propósito de mudar corações, de mudar pessoas, de transformar a vida de gente. Invista em pessoas. Transforme a vida de pessoas. Ela perguntou, por que você escolheu a sua carreira? Por isso, sendo advogado, sendo pastor, eu todos os dias trabalho para mudar a história de pessoas. E isso normalmente vira uma corrente, vira um projeto escalonado. Um sorriso que eu arranco de alguém transforma aquela pessoa em uma pessoa bem-humorada naquele dia. A próxima pessoa que ela encontrar, ela vai devolver ou um sorriso, porque está bem-humorada a partir de uma conversa comigo, ou uma grosseria, porque eu feri o coração dela. Normalmente acontece assim, o ferido fere, do mesmo jeito que o perdoado perdoa, do mesmo jeito que o amado ama. As pessoas replicam sentimentos. Se você não tem consciência do seu propósito, se você não tem consciência de para que você existe, se você não tem consciência do que você está fazendo no mundo, você vai sair abraçando tudo e vai dizer sim para tudo o que rouba o seu tempo, para tudo que lhe rouba de projetos que você fez. Parta do pressuposto de que você existe por uma razão e de que o mundo não seria a mesma coisa se você não existisse. Ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Há algo único que Deus plantou só em você. E Deus trabalha assim. A inteligência de Deus, a Bíblia vai chamar de multiforme sabedoria, é dividida entre os seres humanos que carregam a sua imagem. Não é à toa que a gente chega na igreja, um sabe tocar, um toca piano, outro sabe pregar, outro sabe servir, outro sabe organizar. Deus distribui os seus dons de acordo com as nossas capacidades. E Deus te deu algo extremamente único para o seu tempo e o seu espaço. Não desperdice isso. E todas as vezes que você encontrar uma proposta que lhe tire do seu propósito, abra a sua boca e dê um sonoro não. Aquelas mulheres identificaram, se eu disser sim, isso me tira da festa. Vai faltar para mim e para você. Eu saio da festa. Elas tinham um propósito muito bem estabelecido. Eu estou aqui para o que der e que vier, mas eu vou entrar para essa festa.
Ele pode chegar meia-noite, ele pode chegar 2 da manhã, ele pode chegar a hora que for. Eu estou com azeite de reserva o suficiente para saber, eu vou entrar. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito, eu estou aqui para viver algo marcante, eu estou aqui para viver uma experiência irrepetível. Eu vou entrar para a festa. Não tem palavra alguma que me tire desse propósito. Ah, querido, tudo aquilo que tenta te tirar de um encontro com o seu noivo, de um encontro com Cristo, tudo aquilo que tenta te tirar daquilo que é o propósito estabelecido, tudo aquilo que tenta te tirar da festa da sua vida, merece um sonoro não. E você precisa aprender isso. Você precisa identificar qual a grande festa para a qual você foi convidado. Você precisa identificar qual o grande encontro que vai transformar a sua vida. E tudo o que te tira dele merece um não. E você precisa ter força para dizer isso. Muitas vezes você não consegue dizer não para um monte de coisa que aparece na sua vida e você sai achando que pode abraçar o mundo, se desprograma todo, perde a noção, se estressa, se deprime. Talvez porque você ainda não tenha consciência da grande festa para a qual você está sendo convidado. A última razão que normalmente te impede de dizer não é uma falta de consciência da sua verdadeira identidade. O grande propósito da iluminação do rosto, de ter uma candeia que iluminava o rosto, era a preservação da identidade. Era chegar na festa, alguém olhar para você, fazer o cara crachar e dizer, pode entrar, eu te conheço. 5 haviam perdido isso. 5 haviam perdido isso. Outras 5 estavam com isso preservado. E por isso podiam dizer não, porque eu quero garantir a minha identidade para eu entrar naquela festa. Quando você sabe quem você é, quando você tem preservado a noção de quem de fato você é em Cristo, você consegue dizer não para as coisas. E sabe que você não precisa provar nada a ninguém. E sabe que muitas coisas que dizem sobre você, na verdade dizem mais sobre a pessoa que está dizendo do que sobre você mesmo. Quando você tem consciência de quem você é em Cristo, você sai desse jogo maldito da admiração, sai desse foco de carência e está tranquilo a ponto de dizer não para um monte de coisa. Eu tive o privilégio de me formar muito cedo no direito e aos 21 anos eu já era advogado. E passei por muitas experiências da advocacia em ambientes corporativos. Eu tive os chefes mais maldosos que você pode pensar na sua vida. As pessoas mais carrascas, mais duras, mais impenitentes. Eu já passei na mão delas. E hoje em dia eu escuto de muita gente assim, certas coisas, se falarem para mim eu vou embora. E eu disse, pois eu não. Pois eu não. Já ouvi muita coisa na minha vida, querido. Já ouvi que eu era burro. Já ouvi que eu era desonesto. Já ouvi que eu não ia dar certo. Já ouvi falar que eu queria prejudicar o cliente. Eu já ouvi tanta coisa. Já vi tanta gente maldosa, tanta gente mal amada, mal resolvida, me dizendo coisas. Algumas delas até estavam certas. Eu aprendi com essas críticas. Mas, sinceramente, a grande maioria não estava. Era só a bilis, o ódio, aquele reflexo da personalidade da pessoa falando. E naquele momento, a minha vontade era sair correndo. A minha vontade era, eu me demito, eu não aceito. Olha, quer saber de uma? Não. A minha vontade era isso. Mas, sinceramente, eu disse não para a minha vontade. Por quê? Porque eu sabia quem eu era. Eu sabia quem eu era. Amigão, isso fala muito mais sobre você do que sobre mim. Eu sei quem eu sou. Eu não sou isso. E eu, sinceramente, não vou correr de todo e qualquer desafio só porque um abestalhado igual você está
Claro que isso eu pensei, tá? Fui lá, cara, idiota é você. Você que é mal amado, você que é mal resolvido, você está com um problema no seu casamento e quer descontar em mim. Pensei. Eu pensava, rapaz, amanhã eu vou ter um filho. Eu tenho família. Eu vou correr de todos os desafios da minha vida. Eu vou evadir diante do primeiro problema. Eu vou sair. Eu vou deixar o meu propósito por causa de uma ofensa de alguém que reflete algo que não diz respeito a mim. Não vou. Eu sei quem eu sou. Pensem, em Lucas capítulo 4, Jesus está diante da maior provação do ministério dele, ou da primeira grande tentação do ministério dele. Satanás aparece para ele depois de 40 dias de jejum e tenta ele, e aparece para ele, ele está 40 dias de jejum com uma proposta, ele diz assim: ei, se tu és filho, pegue essas pedras e transforme em pães. Mate a sua fome. Prova aí que você é filho. Prova aí que você é filho de Deus. Que você pode fazer isso. Prove. Jesus olha para Satanás e diz: não. Sabe por quê? Porque em Lucas capítulo 3, o evento antes daquela tentação no deserto é o seu batismo. E na hora que ele é batizado no Rio Jordão, a Bíblia fala: ouviu-se uma voz que vem de lá dos altos céus dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Era como se Jesus dissesse: Satã, seu abestalhado, chegou atrasado. Eu sei quem eu sou. O meu pai já me disse quem eu sou. Eu não preciso te provar nada. Não, meu amigo. A grande pergunta é: você sabe quem você é? O que te define? Você é definido pela sua cor de pele, você é definido pela sua profissão, você é definido pela sua orientação sexual, você é definido pela quantidade de filhos que você tem, você é definido pelo seu estado civil. Como é que você se define? Sinceramente, existe uma palavra que te define de uma maneira incontestável: você é filho. Você é filha. Filha de um pai amoroso, filha de um Deus poderoso. Se ele te disse: esse é o meu filho, essa é a minha filha amada, não deixe que ninguém lhe tire essa convicção. Você não precisa mais provar nada a ninguém. E todas as vezes que alguém colocar em xeque sua identidade e lhe propuser que você faça alguma coisa para provar quem você é, você vai dizer: não, muito obrigado, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Quantas vezes você já teve que mudar seu cabelo? Quantas vezes você já teve que mudar seu comportamento? Quantas vezes você teve que mudar de roupa para ser aceito em algum lugar, para ser aceito por alguma pessoa, para ser aceito em algum grupo? Quantas vezes você tem que falar uma gíria para ver se aceitavam você? Quantas vezes você tem que comer algo que você não gosta, beber algo que você não gosta, para que pessoas te aceitassem? Mas tem um Pai amoroso, poderoso, celestial, eterno, que te amou desde antes da fundação do mundo, dizendo: você não precisa fazer nada e eu te amo. Você não precisa fazer nada e eu te aceito. Você não precisa fazer nada e eu te salvo. Porque a salvação não é pelo que você faz, mas pelo que o seu irmão mais velho, Jesus Cristo, o Salvador, fez por você na cruz do Calvário. E hoje Ele está te dando poder para dizer: não, obrigado. Não. Dá-nos do seu azeite. Não, eu não preciso provar nada para vocês. Não, isso vai me tirar do meu propósito. Não, eu não me guio e não me governo por essas carências e por esse maldito jogo de ser amado e ser admirado por todo mundo. Mas vamos lá. Isso não quer dizer que você tem que pautar a sua vida dizendo não para tudo. Porque existem certos convites que sim, você tem que dizer sim. O poder de dizer não, e o poder de dizer sim, e o poder de discernir entre as situações é típico dessas 5 prudentes. Qual era a diferença delas? Elas estavam cheias de azeite. O azeite na Bíblia é uma tipificação, isso aqui é uma parábola, então é uma metáfora. E é uma metáfora que aponta direto para o poder do Espírito Santo. Isaías 61,
diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu. É um azeite sendo jogado. É uma metáfora entre eles. É uma tipologia. Esse azeite aqui é o poder do Espírito Santo que mantém a chama queimando dentro de nós e nos prepara e nos santifica para o encontro com o noivo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, quando estamos cheios da essência dele em nosso coração, quando atendemos às ordenanças da palavra de Deus, entendemos o que Paulo diz: enchei-vos do Espírito e não extingam entre vós o Espírito. Quando a gente clama ao Senhor e Ele nos dá essa porção, e em nós se cumpre a profecia de Joel capítulo 2, onde Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, nós encontramos um nível de plenitude que nós não deixamos mais as carências nos governar, porque nós estamos cheios, estamos plenos. Quando nós encontramos nele o suprimento do nosso vazio, nós começamos a entender por que fomos formados e para que existimos. Ele nos guia, Ele nos dá a consciência do nosso propósito e principalmente você descobre quem você é em Cristo, porque Ele ilumina seu rosto. E eu vou lhe dizer, quando você descobrir quem você é em Cristo, você não vai querer ser mais ninguém além de você mesmo. Elas estavam cheias. Ao convite que tiraria elas do propósito, elas disseram não. Aquilo que manteria elas sendo as amiguinhas da vizinhança e sendo amadas por todo mundo, porque sairiam bem na finta e veriam aquelas 5 loucas dizendo: só tem gente boa essas 5 aí, viu? Legaizinhas vocês. Vou falar bem de vocês no grupo. A esse convite, elas disseram não. Algo que roubaria delas a identidade e manteria o rosto delas no escuro, elas disseram não. Mas ao convite, saiam ao encontro do noivo. A esses elas disseram sim. Há um convite sendo feito para você. Vá ao encontro do noivo. Se você puder, feche seus olhos. Curve sua fronte. Baixe um pouquinho sua cabeça. E pensa nos convites que estão à sua disposição. Existe um poderosíssimo. O convite de um noivo apaixonado querendo te encontrar nessa noite. E a esse convite, o mesmo Espírito que lhe empodera para dizer não, ele também te empodera para dizer sim. E mais do que isso, ele brota no seu coração a vontade de dizer sim. Vem dele o querer e o efetuar. Vem dele uma vontade repentina de orar. Vem dele uma vontade repentina, ou que você acha que é repentina, mas ele já está brotando em seu coração faz tempo, de querer saber mais sobre Bíblia. Hoje uma amiga falou assim: Saulo, me deu vontade de aprender mais sobre a Bíblia, me indica um aí para comprar. É do nada isso? Não. É o coração dela recebendo o convite de um noivo apaixonado. E o Espírito Santo alardeando: lá vem o noivo, saia ao encontro. É hora de encontrar ele. É hora de encontrar ele. E é um tipo de convite que você tem que dizer sim. E é ele que vai gerar no seu coração o desejo de dizer sim. A vontade de estar mais na igreja, a vontade de aprender mais sobre ele, a vontade de ter mais períodos de oração, a vontade de buscar um grupo de comunhão, a vontade de aprender mais, a vontade de buscar vídeos na internet que falam sobre Jesus, que falam sobre Bíblia. Uma vontade repentina de começar a andar mais com pessoas que são espirituais. É ele que gera em você. Esse desejo é típico de quem está com a candeia cheia. É típico de quem está com o azeite e com o combustível suficiente para queimar. É dele que vem o fogo, é dele que vem isso aí. Quem tem isso no coração, começa a ter esse tipo de desejo. O desejo de dizer sim. Sim para a festa. Sim para o banquete. Sim para o encontro. Ele está te esperando. Lá vem ele. Saia ao encontro.
Mas esse mesmo Espírito, esse mesmo azeite que em nós quer ser transbordante, é Ele quem te dá a consciência de plenitude. É Ele quem te diz: ei, você não precisa ser amado por todo mundo não, fica tranquilo. Quem precisava te amar, te ama. Não quer dizer que você vai ser uma pessoa grossa, grosseira. Não. Quer dizer que você não vai precisar mais mendigar amor. Quer dizer que você pode ser natural. Quer dizer que você pode ser você mesmo. Quer dizer que você pode parar com esse jogo da hipocrisia. Quer dizer que você pode tirar suas máscaras. Quer dizer que você pode retirar esse teatrinho que você tem vivido, sendo alguém completamente diferente, porque você não tolera a ideia de não ser amado por alguém. Porque você acha que todo mundo tem que te admirar. Isso você vai vencer. Porque agora você sabe que o maior de todos os amores te amou desde a fundação do mundo. Essa ideia de abraçar o mundo, o Espírito Santo te ajuda a vencer, te ajuda a se organizar, porque agora Ele te diz para que você foi criado. Ele te dá a consciência dos dons que lhe foram entregues pelo próprio Pai Celestial. Você passa a saber o que Ele está esperando de você, e qual é a sua missão no mundo, e qual é a parte de Cristo que você carrega, e como manifestar o reino de Deus a partir de tudo que você faz. Como você vai impactar? Ele começa a te dizer, Ele começa a te mostrar, Ele começa a te satisfazer, Ele começa a te orientar, Ele começa a te direcionar, porque agora o seu coração está cheio de azeite, um azeite que é o combustível para que a chama continue queimando dentro de você. E aí tudo aquilo que te tira disso, tudo aquilo que te tira do encontro com o noivo, tudo aquilo que te tira da festa, tudo aquilo que te tira do propósito, tudo aquilo que faz você andar desatenta e cheio de distrações, tudo isso que é o convite à procrastinação, tudo que é um convite a você perder o foco da sua vida, o foco da sua existência, o foco da manifestação do reino de Deus em sua vida, tudo isso que faz você perder azeite, tudo isso que faz você perder a interação com Ele, tudo isso que te tira do contato com o noivo, tudo isso que impede você de ouvir a voz dEle, tudo isso que impede de dizer sim para o chamado dEle. Você vai dizer: não, eu tenho um propósito, hoje eu encontro com meu noivo, hoje eu encontro com Ele. Você não vai me tirar do encontro marcado que eu tenho, não vai tirar. E por fim, tudo que te rouba a sua identidade, tudo que faz você esquecer a sua origem divina, a sua origem eterna, tudo que faz você duvidar do Pai Celestial e amoroso, poderoso, misericordioso que você tem e que recebeu o Espírito de adoção, tudo isso que faz você pensar que você ainda é escrava do mundo, escravo do pecado, tudo isso que faz você achar que você ainda mora no Egito e não pode dizer não, tudo isso que impede você de ter a consciência de quem de fato te libertou, tudo que faz você achar que você ainda é escravo de relacionamentos tóxicos, tudo que faz você achar que se você não tiver com essa pessoa ninguém vai mais te querer, tudo que te impede de dizer não para desejos pecaminosos que te levam para um abismo relacional, um abismo sentimental, um abismo psicológico, um abismo almático, um abismo espiritual, aquilo que você não consegue resistir, aqueles chamados que te tiram da sua identidade, que te desfiguram como filho de Deus, que fazem a chama se apagar. Você agora tem força para olhar para Ele e dizer: não, eu rejeito. O chão que eu piso, tu és mais real que o ar em meus pulmões. Há um convite hoje, e um convite especial do primeiro domingo do mês, um convite para sentar à mesa com Cristo. Meus pensamentos
sentar à mesa com seus irmãos. A ceia do Senhor, a Santa Ceia é isso. É um convite para comermos juntos. Jesus diz aos seus discípulos: eu desejei muito comer com vocês essa ceia. Eu desejei muito estar com vocês. Jesus não está dizendo: eu desejei muito comer. Porque quando Satanás oferece para ele pão, ele diz: não, obrigado. Esse pão eu rejeito. Esse pão eu não quero. Mas o pão com os discípulos, o pão do propósito, o pão da família, o pão que restaura em nós a consciência de que somos filhos, ele diz: esse eu desejei. Porque o segredo não era comer, o segredo era o comer convosco. O segredo é comer em família. O segredo é abraçar o propósito. O segredo é restaurar em nós a consciência, a integridade, o sentimento, a convicção de que somos filhos de um Pai amoroso, de que estamos cheios de um azeite que não se compra fácil. Se você deseja atender esse convite, o convite de estar mais perto do seu noivo, se você deseja e comer desse pão, a Bíblia fala: quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. O que é isso? O que é comer e beber indignamente? É consumir sem repartir. Eu não estou falando de repartir azeite, eu estou falando de repartir a natureza. Entrar na festa é repartir uma natureza. Se você veio aqui sem a consciência de eu quero pertencer ao corpo de Cristo, se você não tem o desejo de pertencer ao corpo de Cristo, sinceramente meu conselho é: não participe da ceia. Porque Paulo diz: quem come e bebe indignamente é aquele que não discerniu o corpo de Cristo. Mas se você discernir o corpo de Cristo, se você tem o desejo de ser um com Ele, se você tem desejo de ser um com outros irmãos, se você tem desejo de fazer parte da família de Cristo, se você tem o desejo de dizer sim para esse chamado, se você ouviu a voz do Espírito Santo dizendo: eis aí o noivo, eis aí o esposo, saiam ao encontro, e você hoje recebeu o poder do Espírito, a autoridade de dizer: sim, eu vou sair ao encontro. Ele me encheu, Ele operou em mim o querer e está operando o efetuar. Se você quer dizer sim a esse convite, sim a esse chamado, tome do pão, tome do vinho e vamos participar todos juntos. Os elementos vão ser distribuídos, e se você tem desejo de dizer sim a esse chamado, pegue os elementos e aguarde que vamos participar todos juntos. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Tu és a minha realidade. Oh, oh, oh. Eu pertenço a ti.
coloca de pé. Para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Você sabe o que você veio fazer aqui hoje? Você veio mesmo para adorar? Você veio mesmo com essa consciência? Você sabe o propósito que você tem em tudo que você faz? Porque Deus sabe. Deus sabe. Deus sondou seu interior. Deus sabe quem veio aqui avaliar a igreja, quem veio aqui ver se isso presta, quem veio aqui só para bater um cartão, como se isso aqui fosse um pé de coelho que você amarra e tem uma semana de sorte. Deus sabe quem veio aqui para isso, ou quem veio de fato para adorar, para ser disposto a ser transformado. Quem veio comer o pão, não com a expectativa do você é o que você come, sabe? Mas você se torna o que você come. Comer desse pão, desejando se tornar desse pão. Comer do corpo de Cristo, desejando se tornar mais parecido com Cristo. Cristo vai dizer: esse pão é o meu corpo. Este é o meu corpo. Ele mostra a verdade. Esse pão é o pão da verdade. Esse pão é o pão onde não há fingimento. Esse pão é o pão onde não há fermento, não há acréscimo nele. Não há nada que eu faça para me inflar, não há nada que eu faça para parecer mais bonito, não há nada que eu faça para parecer mais belo. Esse pão não tem o jogo da admiração nele. Esse pão não tem carências. Esse pão não é o pão servido com o objetivo de impressionar. Esse pão, esse é o meu corpo. Quando Jesus falou isso na ceia, ele havia se banhado. Ele estava envolto numa toalha na frente dos discípulos. Não, eu não estou escondendo nada. Esse é o meu corpo. Esse aqui sou eu. É isso que ele fala. Esse pão é o pão da verdade. Jesus não está tentando te comprar. O que ele tinha de comprar, ele já comprou 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Isso aqui não é propaganda política. Ele não precisa disso. O seu Deus não tem carências. Essas carências que a gente tem, não. Ele não deseja, eu quero ser amado por você. Não. Ele não precisa disso. Ele é bastante em si. Ele está resolvendo tudo aqui na mesa com você. Esse é o meu corpo. Entendeu? Já viu? Mas ele também diz: esse também é meu cálice. Eu trabalho com verdade do corpo, mas o cálice é o símbolo de um compromisso, de uma nova aliança. Eu também trabalho com compromisso. Eu também trabalho com alianças. Jesus não quer ser um joguinho para você. Jesus não trabalha com casinhos. Jesus não quer ser ficante. Jesus não é peguete, Jesus é noivo. Esse cálice é o cálice do compromisso. Esse cálice é o cálice da aliança. Esse cálice é o cálice do concerto. Esse cálice é o cálice do testamento. É isso que ele faz. É assim que ele trabalha. Com relações perenes, duradouras, reais. Deus não é Deus de mentirinha, gente. Deus não é uma energia. Sabe? Tá na moda dizer: eu acredito muito em energia. Vai trabalhar na Coelba, amor. Deus não é energia. Deus é uma pessoa. Ele é relacional. Ele tem sentimentos. A Bíblia fala: o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Ele tem ciúme também. Aquele ciúme que se confunde com zelo. Sim, ele fica triste quando vê você se desgastando e buscando o suprimento das suas emoções em outros amores. Eu tenho tanto para preencher o coração dessa minha filha e ela está perdendo tempo lá. Esse boy magia tá aí, coitado, achando que o vício vai suprir a alma dele, e o que ele precisa está em mim. Deus é consciente de quem ele é. Deus é consciente de quem ele é para você. Por isso que ele quer te livrar desse maldito jogo. Por isso que ele quer te livrar desse ciclo que está te destruindo. Ele quer te empoderar para você sair e dizer: eu digo não.
Eu digo não, não preciso disso, eu já sou amado, eu sei quem eu sou. Eu sei para que eu fui criado, eu sei para que eu existo, eu sei do meu propósito. Ele já me disse, a voz dele já sussurrou no meu ouvido. A voz do anjo já sussurrou no meu ouvido. Eu sou filha dele, eu sou filho dele. Não vem ninguém me dizer, se você é filho, faça isso. Eu não preciso mais disso. Ele já me disse que eu sou filha, ele já me disse que eu sou filho. Eu estou liberto disso. Quem vem falar coisa contrária, eu digo não. Eu estou empoderado. Eu digo não. Eu estou cheio de azeite, eu digo não. O que tira do meu propósito, o que me tira da festa, o que me impede de ouvir o chamado para encontrá-lo, eu digo não. Mas ao chamado, a voz do Espírito Santo, eis aí o noivo, saiam ao encontro a esse, eu digo sim. Essa vontade de dizer sim para Ele, é Ele quem coloca dentro de você. É Ele quem opera em vós, o querer e o efetuar. Tome desse pão e coma do pão. O pão tem gosto de verdade. E ao mesmo tempo aqui, em continuação, pegue do cálice e beba. O cálice tem gosto de compromisso. Sinta os dois na sua boca. O pão da verdade. O pão do alimento. O pão que é o corpo. O pão da participação. Misturado com o vinho. O vinho do sangue. O vinho do compromisso. O vinho da aliança. O vinho do pacto. Sabendo, eu pertenço a Ele. Eu vou entrar para a festa. Não há nada que me tire desse encontro. Não tem voz que me tire do encontro com meu noivo. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que existo. Eu sei para que eu fui formado. Eu existo para a honra e glorificação do nome do meu noivo. Ele me chamou. Dizer sim, dizer não, entrar para a festa. São três coisas que só são possíveis se você tem azeite de reserva. Eu vou te dar um minutinho para você orar ao Senhor. Só o teclado vai estar tocando e você vai fechar seu olho. E o que você vai pedir a Deus não é me ensine a dizer não. Me ensine a dizer sim. Deixa eu entrar na fé. Não é isso. O que você tem que pedir a Ele agora é: me encha de azeite. Clame pelo Espírito Santo. Eu quero ter mais do Espírito Santo dentro de mim, porque é Ele quem opera tudo isso em você. É Ele quem te dá força para dizer sim. É Ele quem te dá força para dizer não. É Ele quem te diz quem você é, que te empodera sobre sua identidade. É Ele que te mostra que você foi alcançado pela graça. É Ele que preenche o seu coração com essa plenitude de que você já foi aceito, já foi amado pelo Senhor. É Ele que opera isso em você. Só clame a Ele: eu preciso ter mais do Espírito Santo. E só dá para ter mais do Espírito Santo se o Espírito Santo tiver mais de você.
Ore a Ele. Converse com Ele. Clame. Não extinga o Espírito Santo em você. Dê vazão. Deixe fluir. Aquele que crê no Senhor Jesus, rios de águas vivas correrão do seu interior. E Ele fala isso acerca do seu Espírito Santo. Deixa o rio fluir em você. Clame. Há uma promessa na palavra de Deus. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Antes que venha o grande dia do Senhor, Ele trará o avivamento. Ele trará sua glória. Assim como a chuva serôdia desce sobre a terra, o Espírito Santo será derramado. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome manifestarão o fruto. Em meu nome manifestarão benignidade, manifestarão domínio próprio, manifestarão amor, alegria, paz, benignidade, mansidão. No nome dEle você vai ser empoderado. Você vai experimentar uma fonte que se instala dentro de você e jorra para a vida eterna. Clame pelo Espírito Santo vindo sobre você, vindo sobre sua vida, preenchendo o seu coração por inteiro, gerando em você um desejo súbito que você não esperava ter, mas agora você quer cada vez mais conhecer de Jesus. É Ele quem opera em vós o querer e o efetuar. Ele que opera em você essa ojeriza por esse pecado, por esse relacionamento tóxico. Ele que opera em você a força para sair desse abismo que você está se metendo. Ele que opera em você ojeriza acerca de tudo que desagrada o seu noivo. Ele que opera em você a vontade de realizar o desejo do seu Senhor. É Ele que opera em você o desejo de perdoar. Ele que opera em você o desejo de pedir desculpa. É Ele que faz você ter desejo de dizer sim para o chamado para encontrar o seu noivo. É Ele que opera em você a força para dizer não de tudo aquilo, a tudo aquilo que te tira do seu propósito, a tudo aquilo que tira você daquilo que você foi chamado para ser, aquilo que desfigura a sua identidade em Cristo, aquilo que apaga a sua candeia, aquilo que faz arrefecer, que sopita a chama que Ele mesmo acendeu em seu coração. É Ele que opera em você esse poder. Seja empoderado, mas clame desesperadamente para ser cheio do Espírito Santo. Clame desesperadamente, como se sua vida dependesse disso, porque na real, eu vou te contar, depende. Mais do que sobreviver, mais do que existir, Jesus tem para você vida em abundância, vida plena, vida gostosa, vida saborosa, vida satisfeita. Só o Espírito Santo pode te dar isso. Só esse azeite, esse combustível que mantém essa chama queimando. Lucas 24, Jesus fala com os discípulos no caminho de Emaús. Quando Jesus desaparece, eles perguntam: porventura não ardia em nós o nosso coração quando Ele pelo caminho nos falava sobre as Escrituras? Ele quer fazer o seu coração voltar a arder, essa chama voltar a queimar. A chama que estimula você a viver. A chama que faz você esperar amanhã ansiosamente, porque amanhã é um novo dia para manifestar o seu propósito, para viver o reino de Deus, para se encontrar com o seu noivo. A chama da saudade por Ele. A chama por viver os seus melhores dias. Essa chama precisa voltar a queimar no seu coração. Eis aí o noivo. Eis aí quer dizer, Ele está disponível sim. Ele não está num alto sublime trono. Não. Eu não prego e não quero pregar sobre um Deus que está num alto sublime trono, distante, inacessível. Eu quero falar com você de um Deus que está aqui, agora, aí do seu lado, passeando, te chamando, te tocando, falando, ouvindo, te pegando pela mão.
um Deus que sabe o seu nome, um Deus que sabe a sua história, um Deus que sabe das suas peregrinações, um Deus que contou todas as suas lágrimas e guardou no odre, um Deus que conhece suas vagueações, um Deus que te conhece desde o ventre da sua mãe, um Deus que sabe suas crises, um Deus que conhece seus traumas, um Deus que sabe em quantas portas você já bateu, um Deus que sabe do seu desespero e não acha que é frescura. Esse Deus, um Deus palpável, um Deus amigo, um Deus acessível, um Deus que está aí, eis aí o noivo, Ele chegou, saiam ao encontro. Pai, te louvamos por esse azeite que o Senhor nos dá, te adoramos pelo empoderamento que temos pelo Teu Espírito Santo, que nos dá condições de dizer não, de dizer sim, e principalmente de discernir o que temos que dizer. Obrigado pelo convite para a festa. Obrigado por ser um noivo acessível. Senhor Jesus, quantos de nós já tivemos que fazer tantos favores para divindades para ver se ela aparecia? Quantos já tivemos que comprar afeto? Quantos já tivemos que fazer coisas que nos difamam, que nos deturpam, que nos desfiguram, para ser aceito, para ser amado, para ser admirado, para ser querido? Mas contigo esse jogo não existe. Nós só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Deus, que nada retire de nós a nossa identidade, que a gente não fique nesse jogo maldito que esgota o nosso azeite, de dizer sim para tudo, de querer abraçar o mundo, de querer ser amado por todo mundo, e chega na hora do grande encontro da nossa vida, a gente ter que ouvir o noivo dizendo: eu não te conheço, você perdeu sua identidade, seu rosto não está mais iluminado, seu rosto está escuro, porque a chama se apagou. Que Deus nos livre disso. Nós dizemos não para isso. Não, a nossa experiência é intransferível, o nosso azeite é intransferível. Eu digo não, mas para o teu chamado, aquele chamado doce, manso, suave, meigo, atrativo do Espírito Santo, a esse eu digo sim. Eis aí o nosso noivo, sim, eu quero encontrá-lo. Que a nossa vida seja um eterno encontro contigo. É isso que te pedimos, o mesmo que Davi um dia te pediu: deixa eu ficar nesse lugar. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu buscarei, que eu possa ficar na presença do meu noivo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E em teu nome nós dizemos que o amor perfeito do Pai Celestial, que a graça do noivo que nos conduz à festa, que a comunhão do teu Espírito Santo, esse azeite que transborda em nosso coração e mantém a chama acesa, sejam sobre todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus e deseja se encontrar com esse noivo, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que você tenha uma excelente semana no encontro com o seu noivo. Deus te abençoe. Eu quero ser o lugar onde você